Então, agora, nós teremos, então, o trabalho da Priscila Nascimento Marques, a tarefa da crítica, Vygotsky e os formalistas. Palavra sua, Priscila. Obrigada. Deixa eu tentar compartilhar a tela primeiro, só para ver se está funcionando. Deu certo? Ah, isso aqui é melhor que o Google Meet, porque eu consigo me ver vocês também. Legal. Muito obrigada, então. Agradeço demais a Denise e a Sônia por terem organizado, segurado, dado continuidade ao grupo ao GT de Russo na Abralic, que é o nosso espaço tradicional já há mais de 10 anos, né? E, enfim, é um privilégio poder voltar e encontrar vocês de novo aqui nesse lugar tão querido para a gente. Só uma pena que a gente não está fazendo isso em algum canto do Brasil e pessoalmente, mas, enfim, é o que tem para hoje e tá bom assim, melhor do que se não tivesse, claro. Bom, eu vou falar então, meu tema é a tarefa da crítica literária em Vygotsky e nos formalistas, não necessariamente a crítica literária, a crítica de arte em geral, e eu quero primeiro contextualizar então de onde vem esse tema e que coisas eu estou articulando aqui, como que eu cheguei, na verdade, nesse tema especificamente. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Esse tema é oriundo de um trabalho de pesquisa que eu iniciei, na verdade, no doutorado, mas que eu continuei e aprofundei bastante no pós-doc, que se chama A Crítica de Vygotsky entre Estética, Publicística e Psicologia. Eu fiquei 3 anos estudando esse tema, quer dizer, que nasceu com uma porção de traduções e de um estudo que eu fiz no doutorado já com o trabalho de crítica feito pelo Vygotsky, mas que ganhou outro fôlego nesse último período que se encerrou recentemente no pós-doc, em que eu investiguei, enfim, tentei cavar que tipo de produção foi essa que o Vygotsky fez para a arte. Então, eu tenho uma coisa que eu investiguei, um objeto de pesquisa foi a crítica do Vygotsky, né, que textos são esses e como que ele desenvolveu essa tarefa, como que ele enxergou essa tarefa de crítica. Decorrente dentro dessa pesquisa, eu precisei e toquei no assunto Vygotsky e o formalismo russo, porque é um tema que o Vygotsky trata em um determinado ponto, né, ele se apropria, ele dialoga com o formalismo, e por causa disso, porque você já está ali mesmo, né, eu comecei a investigar um pouco, me deparei com textos interessantes sobre crítica no formalismo russo, e aí acabei, enfim, fazendo alguma produção nesse assunto também. Eu vou contar só que essa pesquisa já tem alguns resultados publicados, então eu queria só mostrar para dizer de onde eu parti para chegar no que eu vou apresentar hoje. Sobre a crítica do Vygotsky, eu publiquei esse artigo na revista Kulturna Историческая Psicologia, da MGPPU de Moscou, sobre, enfim, essa compreensão de como Vygotsky, em que consiste e como se desenvolveu a tarefa crítica na produção vygotskiana. O segundo tema, o Vygotsky e o formalismo russo, recentemente saiu, eu publiquei esse texto, O Formalismo Russo sob a Lente de Vygotsky, em que eu discuto como que ele se apropriou, como ele dialogou, como ele criticou de maneira bastante produtiva o formalismo russo, né, as ideias, enfim, mas a teoria formal, né, da escola formal. E o terceiro tema, a crítica literária do formalismo russo, sobre esse tema eu escrevi junto com o Rodrigo Alves do Nascimento esse texto que está no prelo para sair na revista da Abralic, na revista Revista Brasileira de Literatura Comparada, que se chama A Crítica se Surpreende, a Ciência Compreende, Impasses da Crítica Literária no Formalismo Russo. Eu acho que esse texto sai esse ano ainda, num dossiê sobre pós-teoria, mas não tenho certeza. Quer dizer, tudo isso é muito demorado, geralmente, mas talvez saia ainda esse ano. Então, essas foram as linhas pelas quais esse projeto original se espraiou, e aí, juntando um pouco e misturando um pouco esses resultados, eu gostaria hoje de apresentar essa comparação entre essa ideia original do Vygotsky, nessa atividade vygotskiana de crítica, com a percepção que essa atividade teve entre os pensadores do formalismo russo.
O primeiro momento, então, em primeiro lugar, eu queria apresentar que fases são essas, né? Como que Vygotsky apareceu, de que maneira ele foi aparecendo como crítico literário, crítico de arte. O primeiro momento dessa produção é esse livro chamado A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, que onde ele propõe, que é o primeiro livro do Vygotsky, a estreia intelectual dele com esse livro, em 1915, isso é o TCC que ele escreveu para se formar lá na faculdade da Universidade de Chaniavski, e nesse livro ele propõe um tipo de crítica que ele chama de crítica do leitor, Читательская crítica. E na hora, enfim, quando ele descreve essa crítica, ele descreve ela a partir de 3 pilares fundamentais. É uma crítica não biográfica, em primeiro lugar, quer dizer, ela não se importa com o autor, com informações sobre a vida, sobre o contexto, sobre o autor. Não importa quem é o autor, isso não está em discussão para essa avaliação crítica. Ela também não é uma crítica que se importa com outras críticas, ela não faz a crítica da crítica, ela meio que ignora tudo que já se disse, ignora, enfim, entre aspas, mas ela supostamente ignora tudo que já foi dito sobre a obra em questão, nesse caso sobre Hamlet. Aí a gente vê que isso é uma grande mentira, porque o livro é cheio de nota de rodapé em que Vygotsky conversa com inúmeros críticos, mas dentro do corpo do texto ele finge que ele não está levando isso, não leva isso em conta, mas tudo bem. Aliás, mostra que uma erudição bem impressionante para a época, para a idade dele. E, por último, é uma crítica que se ocupa da obra em si. E se ela não está ligada, por um lado, a nada, quer dizer, ela não está ligada, ela não está ligada à biografia do autor, ela não está ligada às outras críticas, ela está plenamente, 100% ligada à obra criticada. Isso é esse primeiro período em 15, e mais para frente o Vygotsky atua como crítico teatral, efetivamente contratado do jornal, desse jornal Nash Ponedельник e depois do jornal Polesskaya Pravda, entre 22 e 23 na cidade de Gomel, na Bielorrússia, onde ele publica periodicamente, tipo, toda semana, onde ele publicou mais de 60 resenhas teatrais. Ele cobria a temporada teatral da cidade, e aí, nesse período, ele, enfim, saiu essa produção grande, da onde a gente já pode inferir que tipo de crítica que ele faz, é uma crítica de imprensa para o público grande, né? Eu coloquei também essa foto do livro, onde essas resenhas foram compiladas mais recentemente em russo, em 2015, saiu é o primeiro volume da obra completa do Vygotsky, e uma parte dessas resenhas estão traduzidas no meu trabalho de doutorado. A outra parte eu traduzi agora para o pós-doc. Nesse período, o Vygotsky escreve um texto muito interessante, em que ele se explica. Ele fala sobre o autor de Não Exatamente Uma Resenha, ele chama a resenha dele de Não Exatamente Uma Resenha, esse é o nome da coluna, e aí ele fala quem ele é, o que ele faz, qual que é o objetivo dele. Acho que é um texto especialmente valioso para a gente aqui, porque aí ele está falando e explicando realmente o que ele quer com esses textos. Eu não vou ler ele inteiro, eu queria chamar a atenção de algumas partes. A primeira coisa é que ele chama, que o que ele quer fazer é cruzar as pontes de ar da crítica. Aqui ele está fazendo uma referência a um filósofo, agora eu não tenho a referência completa, mas, enfim, ele está citando indiretamente, sem pôr nota de rodapé, não tinha BNT no jornal e tal, então está lá, pontes de ar da crítica entre aspas. Pontes de ar da crítica entre o espectador e o palco, com linhas passageiras e ligeiras, são textos sempre muito curtos, são textos de jornais, né? Depois ele fala, não se trata de dar uma nota, se é bom ou se é ruim, não é só dizer assim, isso é uma porcaria ou isso é ótimo, não é só isso que ele quer fazer. Mas de ajudar criticamente o espectador a construir o espetáculo em sua percepção. Aqui, acho que tem um núcleo duro do que ele entende ser a tarefa da crítica que ele faz ali.
Depois ele termina dizendo, não há eletricidade apenas onde há relâmpago. Ele está querendo dizer aqui que ele está falando do palco provinciano, quer dizer, é aquele palco, aquele teatro que é feito ali também tem seu valor. Só, então, recapitulando os pontos principais dessa compreensão que ele dá da atividade crítica nesse momento. O crítico como uma ponte entre a obra e o espectador. O crítico o que ele faz não é apenas valorativo, ele não está negando que ele dê valoração àquilo que ele está comentando, mas não é só isso. Voltado ao espectador, o alvo dele, o público-alvo dele é o espectador, e também um certo ativismo cultural local. Ele querendo valorizar, e não só valorizar o que presta, mas criticar o que não presta com vistas a melhorar e a avançar qualitativamente a produção cultural da província. A produção cultural que está longe dos grandes centros, Moscou, São Petersburgo. Mais para frente, o Vygotsky escreve pouco depois, na verdade, e quase como um resultado dessa atividade crítica, o Vygotsky escreve seu primeiro grande trabalho de psicologia. O ingresso do Vygotsky na psicologia, aliás, eu não sei se eu falei isso, o Vygotsky que eu estou falando aqui é aquele Vygotsky. Eu escrevo ele com Y e I no final, porque a gente tem essa regra lá no departamento, todo mundo conhece como II ou YY, mas enfim, é o mesmo, é aquele da licenciatura. Ele escreve esse primeiro livro que muita gente conhece, mas não tanta gente leu, que é a Psicologia da Arte, de 1925. Ali ele desenvolve o método objetivo analítico, que é o método que ele usa para, enfim, analisar, o objetivo dele é analisar a reação estética. Esse método toma por base a obra, não o autor nem o receptor, tem alguma semelhança lá com a crítica do leitor do Hamlet. Ele pretende estudar a reação estética por via indireta, quer dizer, o objeto artístico é recriado pela análise da obra, o objeto que é a reação estética, aliás, desculpa, a gente recria a reação estética, infere a relação estética, analisando objetivamente a obra. E aí ele diz, o psicólogo é levado a recorrer mais a miúde precisamente a provas materiais, às próprias obras de arte, e com base nelas recriar a psicologia que lhes corresponde. Então, é um método indireto, mas é objetivo, porque ele analisa a obra é concreta, e ele infere, ele recria a psicologia correspondente da obra. Muito bem, ele faz isso de uma maneira muito bonita no livro, analisando várias obras e tal, mas o que ele faz, quer dizer, é um trabalho científico, que se pretende científico, que não conversa com o público geral, aliás, ele é difícil de ler, não é super claro, mas ele tem um último capítulo que chama Arte e Vida, em que o Vygotsky fala do aspecto prático da psicologia da arte, quer dizer, das relações entre arte e a vida real. Se na ciência ele está falando de uma reação abstraída da realidade, uma forma pura dessa reação estética, que no fundo não acontece em lugar nenhum, ela só acontece ali no método que ele desenvolveu, aqui ele está preocupado com o que faz a arte de fato. Né? Ele parte do princípio, ele resgata a Sonata Kreutzer do Tolstói para dizer que a arte faz coisas, e é difícil saber o que ela faz, porque e aí ele cita, né, a arte nem sublima nem envelhece, apenas excita, quer dizer, ela agita as emoções, só que a gente não sabe que fim que isso tem. E é com isso que o psicólogo também tem que estar preocupado, e aí entra a crítica. Ele diz, pode-se dizer que, do ponto de vista psicológico, o papel da crítica consiste em organizar as consequências da arte. Ela dá certa orientação pedagógica à ação da arte sem ter força própria para interferir no seu efeito básico, e situa-se entre esse efeito e a arte como tal, e os atos em que esse efeito deve realizar-se. Organizar as consequências da arte tem a ver com aquele papel organizador que ele está falando lá nas resenhas de Gomen. Não tem por meta... Seus últimos 5 minutos. Meu Deus, socorro. Tá bom. Não tem por meta... Obrigada, eu fui eu que pedi, mas são as regras. Né? Eu vou acelerar, então. Não quer interpretar ou... não tem por meta interpretar a obra de arte. Metade do objetivo é estética, a outra metade é pedagogia social e publicística. Enfim, novamente a força organizadora.
O que eu concluo daqui, isso eu concluo nesse texto que eu publiquei em 2019, é que a crítica, ela entra na atividade científica e ela resulta em uma atividade crítica. Tem uma coisa bastante engendrada entre essas duas atividades, que se a gente separar, a gente não entende muito bem o que o Vygotsky está fazendo. Ele veio da crítica, ele criou uma ciência e ele volta para a crítica, porque a crítica é o que vai dar o fim necessário para as energias suscitadas pela arte. Falemos do formalismo, rapidamente. Coloquei o Shklovsky de Maillot, de novo, eu já usei esse recurso do Shklovsky de Maillot, esse recurso apelativo. O formalismo russo, ele pretende ser uma ciência, então a gente tem aqui também, é uma área que também se ocupou de, um lado, criar uma ciência e se realizou praticamente também como crítica literária. E tentou se distinguir de uma certa crítica literária do 19, que não vai dar para falar aqui, que é aquela crítica publicística. Sobre essa vocês perguntam para o Camilo, para a Sônia, que é o que eles estudam. E que está preocupada com a definição de um objeto de estudo próprio. Tem todo um cientificismo no formalismo russo, né? Mas e a crítica? Para falar da crítica literária no formalismo russo, eu trouxe 2 textos que, nesse processo de pesquisa, eu encontrei, pelos quais eu fiquei apaixonada, que são O Discurso sobre a Crítica e A Crítica Necessária, do Boris Eichenbaum. E eu vou falar, então, vou trazer algumas citações desses textos que são deliciosos de ler e que acho que, enfim, já são bastante eloquentes do que é essa posição. Em Discurso sobre a Crítica, em 18, o Eichenbaum fala que os futuristas têm bons aforismos, que às vezes a barbárie pode salvar a arte. Depois ele diz: éramos surdos e cegos, tanto na vida como na arte. A gente queria encontrar por trás da forma o conteúdo. E aí os formalistas vão propor: não, a gente não tem que entender o que a arte quer dizer, a gente tem que olhar o que a arte é. E aí ele diz: o crítico deve dizer ao leitor que não é possível, não é impossível, que não é possível entender a obra. Ele tem que convencer o leitor que ele não entende, que se surpreende e fica confuso. Daí vem o título do artigo que eu escrevi com o Rodrigo, né? A crítica se surpreende, é isso que ela faz. Ela não compreende nada. Ela não entende. Aí, no finalzinho do texto, ele fala isso, é um discurso, né? Ele fala: senhores críticos e historiadores da literatura, vamos reconhecer agora que não é vergonha, que não tem vergonha, porque ele está falando claramente o mundo de perna por o ar depois da Revolução, não tem que ter vergonha de reconhecer que a gente não sabe nada, que a gente não entende a literatura, assim como o físico e o químico não sabe nada sobre a natureza, mas conhece perfeitamente suas leis, e isso é importante. O formalismo pretende conhecer as leis, embora ele supostamente não esteja dizendo que ele não entende naquele sentido do século XIX. E, de novo, ele volta a falar dos bárbaros, né, que o crítico é uma espécie de bárbaro. Desculpa passar tão rápido, gente, mas é óbvio que não ia dar tempo. Em A Crítica Necessária, ele fala que a crítica é necessária não apenas ao leitor, mas ao escritor. Quando ele fala lá em 18 que ele quer desmascarar o leitor, agora ele já fala que o crítico é necessário ao escritor. O crítico é uma espécie de historiador, só que não é um historiador do passado, mas um cara que olha para o presente e prevê, de certa maneira, o futuro, e consegue enxergar ou ter insights sobre o futuro. E aí ele fala: como se pode ver, isso já não está tão longe da ciência. Então, aquele meio que reconcilia as funções de crítica e ciência. A crítica deve se aproximar da ciência, a ciência literária saiu da lamentável posição de lacaia, enfim, todo o formalismo russo já está aqui configurado 100%. E aí ele ainda fala nesse texto: o período da crítica do leitor acabou, e é o máximo isso, porque é só uma coincidência, ele não está falando da crítica do leitor do Vygotsky, mas está, ao mesmo tempo, ele está falando de negar o diletantismo, né, a crítica de qualquer pessoa, pode escrever qualquer coisa que dá na cabeça, são necessários profissionais autorizados que saibam da ciência também. Aproximações possíveis, então, muito brevemente. A gente tem, por um lado, esse crítico leitor, o Vygotsky propondo esse crítico leitor,
e o Henri Bal falando de um crítico bárbaro, meio disruptivo, que ele não organiza nada, ele só bagunça, na verdade. Depois, a gente tem a construção de um saber sistematizado, no caso do Vygotsky, sobre a psicologia da arte, no caso do formalismo russo, sobre a ciência da literatura. E depois, por fim, esse entendimento de que o papel do crítico tem, no caso do Vygotsky, está nesse entroncamento entre estética, pedagogia social e publicística, e no caso do formalismo russo, esse crítico que é profissional, portanto, alimentado dessa ciência, e é, ao mesmo tempo, um farol para o escritor. Diferenças. Para o Vygotsky, ele está olhando para o receptor e ele está olhando para a sociedade como um todo. O que a arte faz socialmente, tanto no indivíduo, individualmente, quanto na sociedade como um todo. E, por outro lado, o formalismo está olhando para o autor e para a literatura, quer dizer, o campo de ação do formalismo é a literatura, não é a sociedade como um todo, e é o autor, é a criação literária. Seja como for, eu acho que esse diagramazinho que estava já pronto no PowerPoint vem a calhar. Novamente, crítica, ciência e crítica se entrelaçam, tanto em um caso quanto no outro, de um jeito bem orgânico. É isso, gente, eu espero não ter extrapolado demais o tempo. Obrigada. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada pelas suas colaborações, por nos trazer de novo o Vygotsky renovado, né? Sempre cada encontro com a sua pesquisa é uma informação nova. Então, eu agradeço.